Olá, bem-vindos a essa edição do Corporate Digital Business, esse projeto com patrocínio do Sebrae Nacional, apoio da Associação Brasileira de Startups, da Fundação Dom Cabral, do Grupo FCJ, da empresa ArcelorMittal no Brasil e de outras grandes empresas. A gente está trazendo o mercado para dialogar com o segmento de tecnologia, um projeto do Sindinfo, o Sindicato da Indústria de Software, para a nossa base de 8 mil empresas espalhadas pelo Estado e para o ecossistema de inovação do Brasil. Hoje a gente tem aqui um fundador incrível, um founder de um negócio fantástico, e muitas vezes, olhar sempre, a gente faz a leitura ou a fotografia do sucesso pelo valor de uma transação, e no caso, o Gustavo Deves é fundador da Zup, foi uma empresa que foi vendida para o Grupo Itaú numa transação anunciada ali no entorno de 600 milhões de reais. E realmente não é nada casual uma empresa do marco zero até quase 9 anos de existência ter um sucesso tão grande, ser adquirida pelo que seja talvez a maior instituição financeira do país para ser o braço de transformação digital. Então, muita competência, muito talento, muita dor, muito sofrimento, muito suor para chegar até aqui, Gustavo. E a gente vai falar desse alcance, desse processo, mas eu acho que você tem muito a acrescentar para a gente conhecer um pouco e até para desconstruir os mitos que muitas vezes se fazem no processo de construção das histórias, de quem é esse Gustavo Deves, que ali em Uberlândia, numa comunidade que tem tecnologia na sua história, que tem um ecossistema forte de startups, de repente tem uma fagulha, ou uma ideia, ou começa um negócio pequeno, não sei se no dia zero com a pretensão de chegar onde você chegou, mas eu acho que conhecer o Gustavo, essa origem, os amigos que você se associou, e depois a estratégia para chegar e a própria negociação, tem uma riqueza incrível, é um case para Harvard estudar e compartilhar com a gente. Então, eu te agradecer o seu tempo, que é precioso e é escasso, e te dar as boas-vindas, Gustavo. Pediria para você se apresentar e, já para a gente ganhar o máximo desse momento com você, falar um pouco dessa origem, né? Bacana, show de bola. Primeiro de tudo, obrigado pelo convite. É um prazer aí imenso aqui para mim, tá contando um pouco da nossa história, compartilhando um pouco dessa jornada, né? Que, como você bem disse aí, né? De altos e baixos, igual toda jornada de empreendedorismo, né? Então, tentando contar ali desde o início, até um pouco antes da Zup, isso é bem interessante, que essa história de empreendedorismo, ela começa ali com uma influência até do Gustavo Caetano na época do Samba Games, né? Não sei se todo mundo que está ouvindo sabe, né? Mas antes da Samba Tech, né? Que hoje ela tem a plataforma de vídeo, etc., a Samba ela era a Samba Games, onde que eles eram um publisher, né? De jogos para celular. E o Gustavo Caetano, eu também sou de Araguari, assim como o Gustavo, então já conhecia ele, mas ele veio dar uma palestra na faculdade aqui que eu estudava. Ele veio contar um pouco, né, sobre empreendedorismo e etc. E eu lembro que eu vi aquela palestra e falei, cara, que loucura, assim, né? Então, o cara que saiu daqui de Araguari, ele abriu uma empresa, tem espaço para a gente produzir jogo para celular, o negócio ali, eu fazia computação, negócio que eu já gostava. Então, depois daquela palestra, eu lembro que eu e acho que 3 amigos da faculdade, a gente ficou super ali condicionado, super motivado, super inspirado para entrar naquele meio, né? Então, a gente fez um jogo de celular, a gente queria fazer muito um jogo inspirado ali nas raízes brasileiras, que elevasse ali o nosso nome. Então, a gente fez um jogo para fazer a publicação via Samba Games. E eu costumo dizer que foi o primeiro fracasso ali, a primeira falha, né? Que quando a gente colocou o jogo nas telecoms, na época você não tinha App Store, você não tinha Google Play, você não tinha nada ali, né? Para fazer a venda direta para o consumidor. Você tinha que fazer a venda via um publisher e era via telecom. E a gente viu ali um cenário que a gente estava competindo contra grandes publishers, né? Na época, Activision, a própria Electronic Arts.
e ali com um jogo, putz, de qualidade questionável. Hoje em dia você consegue fazer jogos bem interessantes, muito mais interativos, né? Mas e a gente viu que, putz, ia ser super complexo a gente fazer para todos os celulares, e depois ali no final do dia você vendia um jogo e ficava com, sei lá, 25 centavos, né? Você vendia por R$ 5 e ficava com uma fatia ali minúscula. Falei, cara, não vai rolar, não vai dar certo. Então acabou que a gente chegou a lançar, mas após o lançamento a gente já desistiu da ideia. A gente separou ali a empresa, cada um continuou sua jornada. Eu, com essa competência ali de desenvolvimento para celular adquirida, eu abri uma outra empresa, né, de software para Palm. Lembra do Palm, daqueles Palms que você tinha canetinha, que já era... Seria o grande futuro, né? O Palm Top, né? Eu brinco que é o avô, talvez o bisavô do smartphone, né, de hoje em dia. Então, dentro dessa linha ali do Palm, aqui na região a gente tem muita vocação agropecuária, né? Então eu fiz um aplicativo de coleta de dados em campo, onde as pessoas pegavam o software que estava no Palm para fazer a coleta de dados em campos que você não tem internet disponível geralmente, ali no meio do campo. Quando ela voltava, ela conseguia subir isso ali para o servidor, e a gente automatizava muitos processos, eu já conseguia entregar um nível de informação ali super relevante para o empresário ali do setor de agropecuária. Nesse meio tempo, eu entendi que foi, cara, em paralelo eu trabalhava numa telecom aqui de Uberlândia, eu entendi que, cara, se eu faço um software desse, se eu empreendo, o valor aqui que eu estou licenciando, que eu vendi meus softwares, são quase 2 anos, né, de salário. Assim, não faz sentido eu ficar trabalhando como funcionário, uma vez que eu consigo ali, né, captar esse valor, se eu mesmo conseguir ir atrás, fazer a venda. Só que também foi um grande aprendizado, que era uma empresa de um homem só, né? Então, putz, eu tinha que fazer a venda, tinha que fazer o desenvolvimento, tinha que fazer o suporte, e talvez foi meu primeiro grande aprendizado, né? Às vezes ali, por falta de maturidade, às vezes você não quer compartilhar, né? Você acha que, putz, eu consigo fazer tudo, e tá tudo na minha mão, e não faz sentido eu ficar dividindo essa fatia do bolo aqui com ninguém. E eu vi que, de fato, o negócio não ia escalar e eu não ia conseguir fazer nada, né? Eu já tinha que fazer a evolução do sistema, não conseguia desenvolver e nem operar ao mesmo tempo e nem vender e fazer o pós-venda. Até que eu falei, cara, é melhor eu focar aqui na empresa que eu trabalho para eu pegar mais experiência, para eu ver ali onde tem alguma oportunidade, do que eu realmente gosto, como que eu vou conhecer algumas pessoas que podem, enfim, juntar a mim nessa jornada. E foi lá onde que eu conheci meu sócio, que é o Brunão. Isso, né? foi em 2000 e quanto, Gustavo? Cara, 2000, nossa, tem tempo, hein? Deixa eu fazer umas contas aqui. Tem exatamente 12 anos atrás. 12 anos atrás, então é isso aí, foi 2008, por aí. Bacana, bacana. Então, nessa época eu conheci o Brunão, que viria a ser meu sócio, né? Lá na Telecom, a gente teve muita sinergia, assim, sempre tentando fazer coisas novas ideias, e a gente se via muito limitado, né? E chegou um momento que a nossa área ali deixou de existir, e o Bruno, ele já era executivo, né, da empresa, e ele passou a virar ele virou um analista, assim, a gente virou par. E eu falei, cara, Brunão, assim, eu acho que o momento é agora da gente abrir uma empresa. A gente tem muita oportunidade, a maioria das empresas da região que prestam serviço para a própria Telecom que a gente trabalha são muito aquém a nível de qualidade de entrega. Eu acho que pode ser uma maneira ali da gente financiar as ideias que a gente tem de produto. Acho que hoje em dia fala-se pouco em bootstrapping, né? Antigamente se falava muito, muito mesmo de bootstrapping, eu acho que hoje em dia se fala menos, até pelo acesso a capital. Mas na época era muito comum, às vezes, você trabalhar numa atividade, no caso consultoria, pegar o lucro daquela atividade e investir num produto, que era algo mais escalável. E a gente tinha uma ideia de criar um e-commerce, um marketplace a nível Amazon no Brasil, só que sem o fulfillment, né? A gente acreditava muito que tinha um espaço para criar como se fosse um Buscapé, uma evolução do Buscapé, onde você procurasse o produto e você já conseguisse comprar dentro do comparador de preço. Então,
na nossa ideia era como que você consegue comprar um livro na Saraiva e uma televisão no Magazine Luiza e uma bicicleta no Submarino. E o bacana é que isso estava borbulhando, mas ainda não era hype, né, Gustavo? Ou seja, Não, vocês estavam na crista de algo que fazia muito sentido, né? fazia muito sentido, e fez muito sentido, né? A gente desenvolveu essa plataforma, então, há 8 anos atrás, quando ninguém falava de marketplace ainda, né? A gente chegou a integrar mais de 600 e-commerce. No meio do caminho, a gente fez uma parceria com a Naspers e com o Buscapé. O Buscapé chegou a fazer um lançamento a nível nacional, a nível mídia nacional, né? Bem forte, com um click buy, né? Que você conseguia chegar na loja, pesquisar o preço, comprar via Buscapé, fechar a compra. Só que eu costumo dizer, né, que na nossa trajetória aqui de empreendedorismo, nada é tão simples quanto parece, né? Nessa época a gente tinha umas 6 pessoas, um contrato, assim, muito bom com o Buscapé, de percentual da venda, enfim, e era o futuro, né, do marketplace, do Buscapé. Então, assim, eu lembro que eu tinha saído da Telecom que eu trabalhava, a gente tinha menos de um ano ali de operação de empresa, e eu pensava, falei, cara, assim, por que que a gente demorou tanto para abrir a empresa, né? Esse negócio é muito bom, rapidão aqui a gente vai explodir. E nada é tão simples assim, né, na jornada do empreendedor quanto parece. Quando a gente fez o lançamento, depois de, eu acho que de alguns dias, os principais e-commerce do país, né, entenda que os principais e-commerce representam mais de 90%, na época deveria ser isso ou um pouco mais, eles fizeram um complô contra, quando eu falo complô, é um complô mesmo, porque eles compraram a primeira página do Estadão para fazer um comunicado que eles eram completamente contra aquela atitude ali que o Buscapé ele estava tomando de fazer a venda dos produtos através do próprio Buscapé. Então, assim, e entendível, né? Porque se a gente conseguisse emplacar esse projeto, assim, não teria por que você entrar em outro site se não Buscapé, igual aconteceu na Amazon lá nos Estados Unidos. Então você entrou no meio de uma guerra de cachorro grande. De cachorro grande, assim, foi a primeira balançada que eu brinco, assim, a gente brinca entre nós sócios, que a gente deu num setor, assim, que foi o setor de varejo. Porque todo mundo tinha uma estratégia de marketplace, e o Buscapé veio ali correndo por fora com uma tecnologia, a gente desenvolveu essa tecnologia que a gente fazia integração dos e-commerce sem precisar conversar com a equipe de TI deles. Então, era um negócio, assim, super inovador, né? Ainda hoje porque as pessoas... Ainda hoje é o objeto de desejo de 9 em 10 soluções, né, Gustavo? É bastante, assim, porque quando se fala de integração do sistema é um assunto complexo, Na área de onde... saúde, então, isso é um super problema. Em todas as áreas, né? Quando você fala em integração de sistemas, geralmente onde que no desenvolvimento de software, se você tem uma integração de sistema, muito provavelmente onde você vai gastar ali, onde você vai gastar mais dinheiro. Então, e a gente fez essa integração de mais 600 e-commerce em menos de 6 meses. Então, assim, a nossa tecnologia realmente era muito, muito forte, muito boa. E a gente se deparou com esse problema comercial, né? E aí a gente falou, cara, ou a gente pivota, né, esse business, ou a gente vai ter que achar uma maneira da gente continuar sobrevivendo, ou a gente vai morrer aqui, né? Não tem muito o que fazer, não tem muita saída, né? O negócio ele estava limitado pelos próprios e-commerce, né? Que não queriam dar abertura da gente vender os produtos, e a gente buscou uma outra alternativa, que foi ir para o mercado B2B, né? Então, a gente entendia que esse mercado B2B ele tinha uma necessidade muito grande de integração e que se a gente tentasse atuar nesse mercado, seria algo ali que não teria como dar errado, né? Mas muito com esse produto de integração. E eu acho que foi uma decisão muito, muito feliz, que foi onde que a gente realmente entrou no mercado que a gente continuou, né, até a venda para o Itaú, que foi muito, muito forte esse mercado. A gente começou com esse produto de integração, ao longo do tempo a gente foi evoluindo, né, para outros produtos. Eu falo que quando a Azul foi vendida, a gente era uma one-stop shop, né, falo que no nível ali de consultoria B2B, corporate, a gente fazia desde o entendimento do problema, ajudava ali o cliente realmente a entender qual o problema que ele queria resolver, a gente desenvolvia, né, a gente entregava esse projeto com ou sem os nossos produtos. Ao longo do tempo a gente foi desenvolvendo uma gama grande de produtos, plataformas,
e no final do dia a gente viu uma necessidade grande também de fazer o processo de lançamento e crescimento do produto. Mas até aqui, Gustavo, para a gente entender a história, vocês eram uma boutique de soluções customizadas B2B. Isso, até o momento... Não tinha escala, nem escolha setorial ali. Não tinha, até o momento que a gente, vamos dizer assim, começamos a pivotar após esse problema ali dos varejistas com Buscapé, a gente falou, cara, vamos para o mercado B2B vender consultoria com esse produto de integração. E lindo se a gente conseguir vender para qualquer tipo de cliente, assim, vamos bater na porta de todo mundo e em quem que a gente tiver abertura, sendo grande e disposto a pagar o que a gente pedir, tá maravilhoso. Mas aí teve uma escolha já, né? De grandes clientes, né, Gustavo? Teve. A gente sempre foi muito focado em grandes clientes, porque quando a gente fala ali a nível de desenvolvimento, né, principalmente consultoria, a gente entende que os grandes clientes, eles têm uma necessidade e um poder de compra maior mesmo, né? Às vezes, se você for falar com um cliente pequeno, vai ser difícil ali a negociação. Às vezes ele tem interesse, ele sabe da necessidade, mas a gente sabe ali, em relação ao fluxo de caixa, em relação ao capital disponível para ele conseguir fazer aquele projeto estratégico, não é tão simples, né? Porque o ticket era mais alto, naturalmente, né, Gustavo? O ticket era mais alto. A gente sempre mirou, né? A gente sempre tentou contratar ali pessoas extremamente competentes tecnicamente. Então, assim, a gente sempre tentou remunerar bem os nossos profissionais e, consequentemente, para a gente entregar um nível de qualidade que a gente sempre desejou e que a gente sempre exigiu de nós mesmos, a gente tinha que cobrar um ticket médio maior para a gente remunerar bem as pessoas, senão essa conta não fechava, né? Gustavo, isso aí deve ter sido ali 2012, mais ou menos, nesse momento da empresa, e de repente vocês começaram a ter um market share na área financeira maior, né? Esse de repente Foi, mas assim, aí no meio desse tempo, a gente foi mudando um pouco a estratégia, Fábio, que a gente viu, assim, com a criação das fintechs, né? Eu lembro que quando a gente foi para São Paulo, a gente nasceu em Uberlândia, né? A gente nasceu aqui numa sala. Hoje em dia, esse escritório, ele virou o centro ali que a gente ficava virou um hospital, que era um shopping desativado, né? A gente precisava de um local e, assim, o único local que a gente dava conta ali de investir era nesse shopping desativado, que as salas eram mais em conta, enfim, só curiosidades à parte. E aí, você tinha um time de quantas pessoas nesse momento? Nesse momento, a gente deveria ter um time de 20 pessoas. Depois a gente foi evoluindo, pegou uma sala melhor, a gente sempre quis ali dar muito conforto, a gente sempre, mesmo 9, 8 anos atrás, a gente sempre, sim, a gente era muito mais preocupado com a entrega em si do que com o horário de trabalho, né? Então a gente sempre teve videogame, um ambiente ali de descompressão, né? Algumas coisas que o pessoal veio começar, vamos dizer assim, a estar mais aberto para isso recentemente aqui no Brasil, né? Então, dentro dessa linha, a gente começou a entender, né, alguns cenários que vinham acontecendo no Brasil, principalmente no setor corporativo. Quando a gente foi fazer a expansão para São Paulo, a gente foi para o Cubo, né, para o primeiro Cubo, né, coincidências à parte, né, o Cubo lá do Itaú, e a gente nem imaginava. Verdade. E a gente lembra, eu lembro direitinho que acho que, não sei, se eu não me engano, acho que o Banco Neon estava no andar de baixo. E todo mundo ali, né, putz, Banco Neon, Nubank, essa galera entrando nesse setor financeiro, e a gente entendeu que aquilo ali poderia ser uma oportunidade muito grande, porque esses caras, eles iam começar a incomodar o setor financeiro, e nada melhor do que a competição para acelerar alguns processos, né? E a gente entendeu ali que, de fato, o setor financeiro, diferente de outros setores, na época, e diferente do setor de telecom, que a gente era muito focado, ele ia começar a ser ameaçado e ele teria que investir, né, em tecnologia, ele ia ter que investir em consultorias de transformação digital, em produtos técnicos. Gustavo, até aqui seu grande investidor, o mesmo, o cliente. O Não, já tinha recebido? Neste momento, né, em paralelo que a gente estava tomando essa decisão, a gente passou por um processo
de escolha da Endeavor, a gente virou empreendedor Endeavor, e nesse processo da Endeavor a gente conheceu um dos nossos futuros investidores, que foi o Hernan, né? O Hernan é um dos fundadores da Casec, o Hernan também é um dos fundadores do Mercado Livre, e foi um processo super interessante, assim, porque de fato, né, eu acho que eu não tinha aprendido tão bem com aquela segunda experiência minha ali que fracassou, mas de fato a gente não queria, assim, a gente não via necessidade. A empresa ela tinha um fluxo de caixa positivo, a empresa era rentável. E a hora que a gente pensava, eu falei, cara, para que a gente vai pegar investimento? Assim, não faz sentido, né? A gente abrir mão de uma participação. E imagine que 6 anos atrás, hoje em dia esse mercado de venture ele é muito maduro no Brasil, né? Você tem muita referência, você consegue ouvir muita coisa, né? O empreendedor consegue. 6 anos atrás, as primeiras empresas ali que o Casec investiu, assim, foram a gente, o próprio Nubank, são as empresas que talvez hoje em dia ali estão tão bem posicionadas como unicórnios, foram as empresas ali que o pessoal começou a investir lá atrás, algumas, né? Outras, óbvio, morreram. Então, eu lembro que a gente teve esse contato e o Hernan gostou do business, gostou da empresa, né? Achou a gente bem diferente. Ele já tinha referência da Globant, né? A Globant é uma boutique, é uma consultoria argentina. Eles fizeram um IPO em Nasdaq com valuation assim super alto. E ele achou, cara, vocês são meio que um animal parecido com a Globant, mas vocês têm produto, putz, interessante isso, né? Essa conexão com pessoas maduras, com a visão de mercado e bala na agulha para, de fato, ser parceiro do crescimento, fez muita diferença, como o programa da Endeavor também, tenho certeza, fez muita diferença, né, Gustavo? Bastante. O da Endeavor, assim, é impagável, né? Porque acho que é quase impossível você retornar em valores, né? O nível intangível que a Endeavor consegue somar para os empreendedores, né? Porque eu costumo dizer assim que a Endeavor ela consegue cortar facilmente numa mentoria 1 ano e meio de batida de cabeça que você teria ali na sua empresa, simplesmente te conectando com pessoas que já passaram por aquele momento que você vai passar, entendeu? Então, e esse insight dele foi poderoso, com o benchmark ali da empresa argentina, né? Porque ele orientou a identidade para vocês, eu imagino. Então, sim, bastante, e até pela experiência, né? No meio desse caminho aí, a gente, no meio dessa rodada aí da decisão de investimento, a gente ficou conhecendo o Martin Scobari. Acho que quem não conhece, quem não ouviu falar, acho que faz super sentido aí procurar para entender quem que é um cara sensacional, assim, qualquer tipo de conversa sobre qualquer assunto com ele, ele vai conseguir subir sua régua, né? E também entrou nessa rodada o Kevin Efrosi, que a gente tinha uma intenção de fazer expansão internacional, e o Kevin, ele é o principal da Axel, né? Para quem não sabe, o Kevin, para quem já viu o filme do Facebook, né, do Social Network, o Kevin é o cara que acha e convence o Mark a pegar um investimento de, acho que 15 milhões de dólares por 20%. Então, ele é um cara dos maiores retornos de investimento, assim, no mundo, né? Depois, achou empresas como Spotify, Atlassian e por aí vai. Fantástico. É um cara muito, muito, muito bom. Então, assim, em cima desse time, e sem contar entrou também o Romero, né, o Romero Rodrigues, e o Silvio Genesini. O Silvio Genesini tinha uma experiência de ACO da Accenture e ACO da Oracle. Então, falou, cara, quem no Brasil que vai conseguir ter essa experiência de serviço e produto, né? Então, a gente considerou que a gente tinha um time ali muito forte para ajudar a gente nessa jornada. Sem comparação, né? Um time no topo do topo até hoje, né? No topo do topo até hoje, assim. E difícil, o mundo precisa mudar muito para eles descerem do topo daqui 10, 15, 20 anos, porque os caras são muito bons. Então, nesse momento que a gente estava nesse momento de decisão, né, estratégica, a gente coincidiu com esse momento do investimento também. A gente recebeu esse investimento, foi muito importante para a gente, né? Às vezes, empresas pequenas, startups lidando com clientes muito grandes, você tem esse problema, às vezes, até de confiança que, cara, será que essa empresa ela vai aguentar, né, o meu fluxo de pagamento? Será que se der errado um projeto dela, ela não vai quebrar? Até por falta de capacidade financeira mesmo, né?
E isso deu, vamos dizer assim, uma musculatura muito maior, uma maturidade muito maior para a gente ir a fundo e mais forte para o mercado. E a gente tomou essa decisão mais ou menos nesse momento, de, putz, a gente precisa abrir o mercado rápido. Desde esse momento que a gente, antes de pegar o investimento, a gente já vinha crescendo 100% ao ano. Depois que a gente Fantástico. pegou o investimento, a gente continuou crescendo, né? Tem um período de 6 anos que a ZUP cresce 100% ao ano em faturamento, e também em contratação de pessoas. A gente, nos últimos 2 anos, fomos finalistas do LinkedIn Talent Awards, e então a gente também é muito forte nessa linha de contratação. Então, a partir desse momento, a gente decidiu, né, qual que era o segmento que a gente iria focar, e a gente definiu que a gente iria focar 100% no setor financeiro, né? Isso era o quê? 2016, Gustavo? Por aí, foi quando a gente pegou o investimento, 2015, 2016. Investimento Série A, qual que era ali a calibragem? Investimento Série A na época, cara, acho que não muda muito de hoje, não muda muito de hoje, acho que entre 5 e 15 milhões, no caso de vários, né? Acho que tem alguns Série A's hoje no Brasil que já fazem dólar, né? Na nossa época, E já era necessário, né, Gustavo? na nossa época não tinha esse nível de sofisticação, né? Vocês sentiram que precisavam dessa grana ali, naquele momento, né? Foi super importante para a gente, justamente nessa linha que eu te falei, até para dar mais confiança, né? Você está trabalhando com banco, você está trabalhando ele com dados sensíveis, mas beleza, quem que está por trás dessa empresa aí, né? De Uberlândia, putz, quando a gente pega aqui o fluxo de caixa, os meninos estão crescendo, são saudáveis, mas assim, dependendo do nível de projeto que a gente estava discutindo, poderia ser maior do que o nosso faturamento do ano passado, entendeu? Então, a gente tinha que passar esse nível de confiança, né? Então, foi a partir desse momento que a gente resolveu focar muito forte em 2 setores, né? Que foi o setor financeiro e o setor de telecom, e como que os nossos produtos e serviços seriam muito focados para esse setor. Muito bacana. Gustavo, conta para nós, cara, o papel da comunidade, né? Você fala de Cubo, Uberlândia também tem um ecossistema, uma comunidade bacana. Gustavo Caetano, que é um amigo em comum também, parceiro, tivemos um talk com ele aqui também, e com o Matheus da Tribe. O lugar da comunidade e do fomento à comunidade de startups para o crescimento de empresas como a ZUP e enfim, outras scale-ups e outras que possam crescer. Porque se a gente esquece da nutrição dessa base, a coisa não prospera da mesma maneira. Eu acho que o mundo tradicional, muitas vezes, tem dificuldade de entender quando a gente fala essa palavrinha ecossistema, mas você usufruiu dela como um cara que doou muito e recebeu, né? Eu acho que compartilhar agora, no lugar que você alcançou, essa sua visão do para trás disso é muito bacana. Foi, e a gente teve muita sorte, Fábio, porque a gente, assim, participou, como você bem disse, da comunidade de Uberlândia, né, e não necessariamente ali na época, ainda estava engatinhando, né, mas tinham muitas comunidades, assim, pequenas, né, comunidade técnica de Java, de Agile, etc., e foi super importante até para a gente montar o nosso próprio time, né, técnico, além dos eventos que a própria comunidade trazia aqui, né, para a cidade. E eu acho que é um pouco disso que você falou, né? Através das comunidades, através dessa movimentação, a gente passa a conhecer, né, pessoas. E no final do dia, a própria Endeavor, né, o próprio Cubo, que eu considero ali que foram essenciais, através da própria Endeavor que a gente conheceu os nossos investidores, que a gente conseguiu cortar ali muitos caminhos, né? Então, diria que as comunidades que a gente mais usufruiu pelo contexto ali, né, e às vezes até por falta de tempo e foco, foram a própria Endeavor e o próprio Cubo, que a gente ficou muito tempo ali também no Cubo, né? Então, na época ali, a gente acompanhou muito o crescimento, a gente fez muita parceria com algumas empresas ali no Cubo e foi super importante esse processo ali, né? Querendo ou não, as startups todas juntas ali, elas se fortalecem, elas se ajudam, é mais fácil de você pedir ajuda para o cara que está ali do lado, o que ele está passando, o que ele já passou. Então, acho que é muito rico, assim, né? Não tem como não ser. Gustavo, vamos falar um pouco desse momento em que chega essa microempresa atendida pelo Sebrae, chamada Itaú, e começa a brincar ali enfim, de namorar vocês. O que você acha que foram as razões
estratégicas ali, desse olhar especial, porque, para além do número, ele enxergou o encaixe estratégico no modelo de negócio para expansão e, enfim, compartilhe com a gente o que você entende que eles enxergaram, e eu imagino que foi a dor desse processo de negociação, né? Que não deve ter sido nada trivial e curto. Verdade. Até quando, assim, a gente começou essa negociação, né? E começando assim, voltando lá atrás, né? Super interessante que quando a gente fala que a gente estava no Cubo, eu lembro uma vez que teve um executivo que foi visitar o Cubo, etc. A gente no início falou, caramba, cara, o Itaú, né? O maior banco brasileiro, as maiores empresas privadas aqui do Brasil, putz, né? Sim, imagina se a gente conseguir ter uma reunião, se a gente conseguir ter um contato com o cara. E às vezes, se a gente tivesse tido essa oportunidade naquele momento, nem teria sido o melhor momento, né? Que a gente era bem menor, a gente, putz, não tinha escala, e às vezes a maturidade que a gente precisava ter ali para atender um cliente do porte deles, né? Do porte do Itaú. E isso aconteceu de maneira mais natural depois. A gente começou com um projeto menor, e a gente foi ali crescendo, né, ao longo do tempo com o Itaú, até que a gente sempre teve muito interesse ali, porque a gente sempre entendeu que era um cliente que tinha muito fit cultural e dava muita abertura no que a gente acreditava e o que a gente propunha. Então, foi quase que um processo natural, assim, né? Quando a gente fala de aquisição, principalmente aqui nesse ponto que o Itaú ele tem esse interesse da própria transformação, né, de aportar um pouco da nossa cultura, da tecnologia, né, que a ZUP produz, se não tivesse esse match cultural, esse modo de trabalhar ser muito semelhante, né, e os valores eles serem muito comuns, eu acho que é muito difícil de acontecer, né, é muito difícil até de gerar interesse por parte do cliente, né, e gerar interesse por parte nossa também, né, por parte de quem está ali por detrás vendendo. Então, foi um processo quase que natural, assim, a gente estava começando a rodar, a talvez buscar uma segunda rodada de investimento, né, porque a gente tinha o interesse ali de fazer expansão internacional, etc., o processo natural de crescimento da ZUP, né, a gente vinha crescendo de novo 100% ao ano, e a gente via que a próxima expansão teria que ser internacional, não tinha, assim, obviamente tinha um espaço grande para crescer no Brasil, mas a gente deveria começar a crescer fora. E nesse meio tempo, por coincidência ou não, a gente vinha conversando com outras empresas nesse processo de investimento, etc. A gente chegou a falar, né, para o próprio Itaú que a gente almejava esse crescimento internacional, etc. E houve esse interesse, né, esse interesse de, putz, como que a gente consegue trazer vocês para dentro, mas de forma mais, vamos dizer, 100% para dentro, né, não só os projetos que vocês estão hoje. E competência do time que estava tocando o Itaú, que vinha fazendo um trabalho muito, assim, mas muito, muito positivo mesmo, né, obviamente, senão eles não teriam tido esse interesse. Então, foi todo esse processo ali de namoro, de entender muito, eu acho, da nossa cultura, do impacto que a gente vinha causando nos outros clientes também, né, querendo ou não, essas entregas de valor falam por si só, o impacto que a gente estava fazendo neles e a capacidade técnica, né, eu acho que a gente sempre teve como diferencial, às vezes um pouco diferente de outras empresas que são muito fortes em gestão, em metodologia, em modo de trabalho, a gente sempre teve essa cultura tech muito, muito forte mesmo, assim. Então, a gente sempre criou produtos, a gente sempre criou stacks tecnológicos, a gente vem agora no lançamento de 3 produtos open sources, né? A gente tem ali como sonho grande posicionar o Brasil como produtor de tecnologia a nível mundial. Fantástico. Quando a gente fala da maioria das startups, a gente tem startups que usam a tecnologia como meio para oferecer um negócio, né? A gente quer oferecer tecnologia como negócio, né? É igual hoje em dia a gente usa vários produtos de Israel, de vários países, né? Mas ninguém usa, assim, o Brasil não tem essa tecnologia no referência que a gente exporta, que desenvolvedores do mundo inteiro usam, entendeu? Então, é um pouco desse sonho grande aí que a gente tem, e obviamente isso também brilhou muito os olhos do Itaú, e
E é isso, né? No final do dia, se as empresas ali, elas não comungam não necessariamente do mesmo propósito, né? Mas que elas veem que aquilo ali faz sentido, né? Para dar continuidade, tanto o nosso propósito, quanto a nossa cultura, quanto o nosso sonho grande, acho que é a maneira ali, a única maneira disso ser uma venda que vai gerar frutos no futuro, né? E esse diferencial competitivo da ZUP, né? Uma empresa focada no tech, esse core forte ali tecnológico, uma cultura ágil, um modelo startup presente num lugar estratégico, São Paulo, um time muito coeso. Eu acho que imagino que a sua relação com os sócios tem uma força de governança e de convergência de propósito muito grande. Fez toda a diferença para vocês serem uma empresa singular, né? Eu queria te ouvir ainda sobre duas coisas, Gustavo. Primeiro, a gente tem que considerar que a ZUP não é só pelo valor do evento de liquidez, ela é uma empresa muito especial, ela é uma empresa muito diferenciada. Não é comum ver uma empresa como a ZUP. Mas o que você consegue compartilhar com o empreendedor aí que está começando, aquele menino que está se unindo com um amigo na universidade, ou aquela média empresa de tecnologia que está com uma renda legal? O que é o diferencial competitivo? E aí, olhando mais para esses próximos 2, 5, 10 anos, em relação ao core de tecnologia mesmo, né? O que vai fazer diferença no desenvolvimento tecnológico, a questão da IA? Compartilha com a gente assim, um pouco a sua visão, porque ela é tão rica de intuição e de vivência, sobre esse futuro do que deva ser o diferencial competitivo de um negócio que vai crescer como a ZUP. Perfeito. Sim, eu acho que no final do dia a gente tem tantas oportunidades ainda no Brasil, né, nos diversos setores, e se fosse para dar duas sugestões, algo que eu acho que a gente conseguiu fazer muito bem, a gente sempre foi muito customer-centric, né, hoje em dia fala-se muito sobre o fato das empresas serem customer-centric, né, como que você coloca o cliente no centro, mas de fato a gente sempre fez isso, talvez meio que sem saber lá no começo, mas a gente sempre pensou em como que a gente realmente estava entregando o valor, né? Acho que essa palavra também ficou muito comum hoje em dia, de entrega de valor, mas a gente sempre teve essa preocupação muito grande de, cara, qual que é a necessidade ali do cliente? Será que a gente está atendendo? Eu não quero ser mais uma empresa, e vai no segundo ponto, né? Que simplesmente vai entregar o que outras empresas já entregam, né? Qual que é meu diferencial competitivo, assim? Eu lembro que eu fiz um curso em Stanford que eles perguntaram, né? Tipo, qual que é o secret sauce da ZUP, assim? O que é o seu molho secreto? O que você tem de especial? Isso ficou muito marcado, assim, né? Falei, cara, assim, a nível técnico mesmo, não tem nenhuma consultoria que tenha esse espírito, né? Essa alma técnica. Você tem consultorias que são muito boas em metodologias, né? Metodologias ágeis e nessa parte de orquestração das entregas, mas você não tem ninguém ali extremamente técnico, a nível que vai fazer um deep dive e resolver o problema técnico da empresa, né? Então, qual que é esse diferencial, né? Assim, primeiro, tem aquela frase, né, que muita gente fala e que eu gosto muito, que é ame o problema e não a solução. E às vezes as pessoas ficam apaixonadas pela solução, mas qual o problema que essa solução sua está resolvendo? De Perfeito. fato, o problema, ela atende alguma necessidade do cliente, e é muito fácil a gente se seduzir, né, pela ideia, né? E eu falo, às vezes todo mundo já teve uma ideia muito boa na vida, mas realmente aquela ideia sua resolvia um problema, né? E às vezes é até mais fácil você partir, né, de conversar, de entender o cliente final que você quer atender, e em cima disso você descobrir quais problemas que ele tem, né? E eu acho que a maioria das empresas, até estatisticamente, não lembro agora falar com exatidão, mas elas falham justamente por não resolver um problema que existe, né? Nasce muito dessa paixão pela ideia, da paixão da solução. E no final do dia não adianta, você pode criar o estado da arte, da tecnologia, do produto mais lindo, que se o cara não vê valor naquilo, tipo, tanto faz, né? Ele não vai vingar. E, consequentemente, o segundo é esse, assim, qual que vai ser o principal diferencial competitivo e onde que você vai ser apaixonado, né? Quando a gente pega algumas empresas ali, é muito claro onde que elas tentam explorar esse diferencial competitivo. E se você tem muito claro, né, isso, fica mais fácil também de você se posicionar, né. Em relação, é o terceiro ponto que eu considero, que talvez estaria até em primeiro lugar,
falha minha de ter esquecido de falar, que é pessoas, né? Que é a importância de você investir no capital humano. Por mais sensacional, por mais especial, por mais, enfim, tudo de maravilhoso que você, os seus sócios possam ser, o maior ativo hoje são pessoas, assim. Se você não entendeu isso, você ainda não entendeu nada. E a maioria das empresas, das grandes empresas, elas já entenderam, elas estão correndo atrás, elas estão se posicionando. E quando a gente fala com o próprio Google, com o Facebook, com as Big Techs, né, a Amazon, a Apple, a briga delas é pelos melhores talentos, né? Então, o quanto que isso vai estar claro, o quanto que você vai se cercar de pessoas boas ali desde o início, né? E eu E acho o quanto que a sua cultura acolhe esse quanto perfil e dá a ele a visão de que faz sentido ele estar ali e crescer ali, né, Gustavo? O que não é nada trivial, né? comunga do mesmo propósito, é um cara ali que vê os mesmos valores que você vê na sua cultura e por aí vai, né? Porque só assim você vai conseguir construir uma cultura forte, de fato. Eu acho que Então, essa origem de Araguari aí, tô com um problema aqui no meu vídeo aqui, pode deixar só o Gustavo, por alguma razão a câmera não ficou, mas eu acho que essa origem, a gente fez uma call, né, o Gustavo Caetano e eu, com o Luiz Alexandre Garcia. Não sei se a empresa que você trabalhou na origem com o Brunão foi Algar. foi. E o Luiz fala assim, Gustavo, nossa cultura aqui, desde o meu bisavô, é ser simples sem ser simplório. E eu acho muito legal porque o que você fala é isso, né? Essa essência verdadeira que você transmite, porque você faz o que você acredita, o que você gosta, buscando melhorar. Eu acho que isso também atrai pessoas, né? Mas eu te interrompi, eu não sei se você ainda tinha mais um ponto. Não, de forma alguma. E é isso, né? Porque, assim, quando a gente fala de cultura também, Fábio, e quando a gente fala de liderança, né, tem um livro que eu gosto muito que chama Walk the Talk, da Carolyn Taylor, e é muito isso. Se você não faz o que você fala, né, a gente estava trocando alguma ideia aí sobre criação de filhos, né, e eu até te pergunto, adianta você falar que é importante estudar, que é importante ali o seu filho, dando um outro exemplo, respeitar mulheres, se de alguma forma você age completamente diferente, não faz sentido, concorda? Sim, você não vai conseguir formar, você não vai conseguir construir ali o caráter dele voltado no que você fala, mas em cima do que você faz, né? Os exemplos que você dá para ele. Então, eu acho que é muito disso, né? Não adianta, assim, você, enquanto empreendedor, acreditar muito, falar muito sobre alguma coisa, mas aquilo ali é uma aspiração, sendo que você não consegue colocar em prática, né? Se você fala alguma coisa, faz algo completamente contrário, o que os funcionários, o que as pessoas, o que a empresa vai enxergar, o que você faz, não o que você fala. Exatamente. Eu acho que você deu um gancho aí legal para a gente falar sobre esse assunto. O Gustavo, pode falar, que eu tenho duas perguntas aí para não esquecer. Você tinha perguntado sobre tendências, né, de tecnologia. Eu acho que, de fato, assim, tem muita coisa legal para ser feita em IA, né? E antes até de IA, em próprios dados ali, né? Quando a gente está falando de analytics, né? De conseguir pegar, normatizar, trabalhar esses dados, eu acho que é um espaço muito grande. E eu acho que há realmente, assim, a gente fala, as empresas que estão conseguindo posicionar nesse segmento no Brasil, elas estão surfando, assim, um tsunami gigante sozinhas, né? Então, obviamente, aqui a gente poderia continuar falando no próprio setor financeiro que vem com Open Banking, com toda essa reestruturação aí desse setor financeiro, que eu acho que vai ter uma jornada legal também para as pessoas aproveitarem. Mas se hoje eu fosse investir em algo relacionado à tecnologia, apesar de ser meio óbvio, seria muito forte em A. Perfeito. Eu queria que, além da fintech, você mencionasse aqui, vamos num bate-bola aqui, um setor que você acha que vai passar por transformação. Eu sei que, claro, que todos vão, mas eu vejo saúde e educação assim gritando para oportunidades e para mudanças. Mas já emendando, Gustavo, para respeitar aqui o tempo que a gente procura seguir aqui no projeto, e assim, eu acho que lições incríveis, essa entrevista, essa conversa, faz você ser para muitos o que o Gustavo foi para você, né?
E eu acho que isso é muito bacana. Eu Vamos queria lá. falar de duas coisas pessoais, assim, que são... uma você puxou aí, mas eu vou antes falar do seguinte. Conversando com alguns empreendedores muito bem-sucedidos, como você, dois deles colocaram para mim recentemente assim, cara, o tamanho da grana que eu tenho é um número diferente que está ali na conta por conquistas que eu consegui. Mas a minha vida não mudou, eu tenho uma rotina, enfim, dos amigos, da família, meu jeito de ser não mudou. Mas o ponto aqui é outro. Você tem um horizonte ali de, vou chamar de médio prazo, de 3, 4, 5 anos ainda, por desempenho, né, na relação com o Itaú e com a ZUP, mas eu imagino que uma pessoa com o seu perfil e que tem uma visão de futuro e com a juventude que você tem, eu acho que você quer dar gás para fazer muitas coisas incríveis aí, né? Então, eu não quero antecipar muito o futuro, mas te perguntar se essa garra que te moveu e ainda te move para a ZUP pode te levar a outros empreendimentos nessa longa vida que você vai ter ainda, né? E se sim, se é que você pode falar disso, que lugares seriam esses onde você sonha estar? Porque você falou do sonho grande para a ZUP, né? Mas e aí? E a vontade de mudar o mundo, de impactar outras coisas? Isso ainda está presente em você? Então, com certeza, assim, até respondendo sobre os setores, né? Até eu sou um dos investidores da Sami Health, o pessoal quer mudar completamente a forma com que pequenas, médias empresas elas contratam plano de saúde aqui no Brasil. A gente vai oferecer plano de saúde completamente acessível, não acho que realmente é um espaço aí, esse ambiente de saúde tem muita, mas muita mudança mesmo a ser feita, né? Eu acredito muito. Eu acho que o setor de educação, como você bem falou, né? Eu acho que tem alguns desafios, né? Entre alguns modelos que o pessoal vem testando, até para conseguir parar de pé. O Google recentemente lançou alguns planos de formação gratuito, né? Que você nem precisaria de faculdade, em 6 meses você está formado em tecnologia. E eu acho que são modelos assim que eu acredito mais, né? Modelos de formação rápido que atende a necessidade do mercado. Até porque a gente sabe que nessa área de tecnologia você não precisa ali de uma formação, de uma faculdade, né? Então esse setor aí ele vai ter que se reinventar muito rápido, né? Para adaptar à realidade do mercado. Acho que tanto a nível profissional quanto a nível todos os níveis possíveis, né? Desde o ensino básico até a graduação, enfim, treinamento executivo e por aí vai. A nível de Itaú, o nosso foco hoje, né, o nosso comprometimento aí está 100%, acho que o nosso objetivo é super audacioso, né, a gente, de novo, tem esse sonho grande, a gente lançou esses 3 produtos open source agora, tem mais produtos aí para saírem, por vir. O nível de produto que a gente lançou é um nível de produto que é um nível estratégico para Uber, é um nível estratégico para Airbnb, coisas que eles construíram dentro de casa, de stack tecnológico, que eles não abriram porque eles consideram extremamente estratégico, né? E a gente está abrindo isso para a comunidade, a gente está desenvolvendo isso aqui dentro do Brasil e está abrindo isso para a comunidade, né? Então, Fantástico. a gente desenvolveu produtos que você consegue acelerar teste de hipótese em produção, né? Quando a gente ouve a Amazon falar que ela faz 100 deploys por dia em produção, para a gente ali a gente pensa, cara, como que eles fazem isso, né? Obviamente isso é um puta segredo para eles, né? E é algo que a gente desenvolveu aqui dentro de casa, né? Aqui no Brasil e estamos abrindo para a comunidade. Então vejo que a gente tem um grande desafio, que se a gente conseguir cumprir, a gente consegue impactar de forma muito significativa ainda o Brasil, né, consegue ali, a gente, além de posicionar o Brasil, a gente tem esse sonho grande de posicionar regiões desprivilegiadas ali, entre aspas, né, então, digo muito que, cara, a gente saiu daqui de Uberlândia e quantos empregos, quantas oportunidades e quanta tecnologia não foi gerada a partir daqui, né, então, como acho que o empreendedorismo é um pouco disso, como que a gente muda o ambiente ao redor, criando novas oportunidades, né, gerando valor, criando inovação. Então, a gente acredita muito que a gente tem muito o que fazer ali junto com o Itaú, não só a nível de produto, mas a nível de entrega mesmo, né? A nível de impacto do que o Itaú pode entregar, né? Até para a própria comunidade, para o Brasil.
e a nível de entrega mesmo, tanto de negócio quanto de entrega técnica mesmo, né? Então, e esse é o nosso foco hoje em dia, nos motiva, assim, 100%. Te falo que eu falo, assim, com muito amor de todos esses produtos, de todos esses projetos que a gente vem trabalhando e vem entregando lá dentro do Itaú. Então, é algo, assim, a nível, como eu te disse, assim, Que move o seu futuro, né? classe mundial, assim, putz, o que que eu faria hoje se eu não tivesse lá, que eu conseguiria impactar desse nível, assim, que a gente consegue olhar os desenvolvedores, mas quando eu falo desenvolvedor, é desenvolvedor mesmo, é aquele cara que gosta, né, do bit byte, ele gosta ali de fuçar, tem um nível de desenvolvedor e tem um analista de sistema, né, e a gente precisa de desenvolvedor, né, para a gente conseguir realmente criar tecnologia. E eu fico imaginando quanto que esses caras podem ser impactados, quanto que eles podem olhar e falar, cara, dá para ter empresa de tecnologia no Brasil, né? A gente consegue criar stack tecnológico, a gente consegue criar tecnologia. Não é porque às vezes eu não tenho uma ideia de negócio, quer fazer, enfim, um modelo de negócio inovador, que eu não posso ter uma startup, que eu não posso fazer alguma coisa sensacional. E pelo contrário, né? A gente tem muito desenvolvedor, a gente tem muita capacidade de mão de obra. E a gente vê muita gente saindo do Brasil, né? Por quê? Porque o cara quer ir para a Europa para usar o stack tecnológico moderno, ou para criar um stack moderno que o mundo inteiro vai usar, ou para os Estados Unidos. E por que a gente não inverte nesse cenário? Eu acredito muito nisso. Sim, o empreendedorismo, de novo, é como que a gente consegue influenciar, impactar e criar a mudança que a gente deseja ver, né? Porque se a gente ficar dependendo do fator externo, a gente estaria sentado até hoje esperando, né, uma empresa criar alguma coisa. Então, se a gente acredita nisso, cara, por que não é a gente fazendo, né? Por que não é a gente ali levantando essa bandeira? Da mesma Muito forma, legal. no setor de educação, a gente contratou 2 ali dos principais executivos do Brasil, ex-empreendedores do mercado de educação, para criar o Zupedu. E qual que é o nosso foco? Cara, como que a gente consegue dar educação gratuita de qualidade técnica para todos os desenvolvedores, para todo mundo que quiser ter acesso, né? Fantástico. Depende do cara ali. Então, assim, beleza, eu vou falar, cara, o Brasil poderia ter isso? Falar, cara, não, eu consigo fazer isso, e se ele vai fazer para a ZUP, por que eu não abro isso para todo mundo, entendeu? Então, eu acho que a gente ainda tem muito propósito, tem muita coisa legal que a gente consegue fazer, impactar muito ainda a comunidade e o país. Muito bacana. Porque essa visão de Brasil, ela é implícita, enfim, é quem gosta do país, exerce a cidadania, mas a paixão com que você compartilha isso deixa claro a força do que você acredita, né? Cara, e aí, indo para o final, eu queria te perguntar assim, né? Henrique já está aí grandão, 5 meses, falamos disso antes, muda o jeito da gente encarar o mundo. Muito. E eu falo assim, não adianta alguém morar em um palácio se ele e os filhos saem para a mesma rua que todos, né? Então a rua precisa ser boa para todos, o ambiente precisa ser próspero. E a gente tem essa tragédia da desigualdade social no Brasil, né, Gustavo? Assim, E se todo mundo sair, né, cara, quem que vai ficar, quem que vai ajudar, quem que vai mudar a realidade, né? É mais fácil mesmo a gente procurar alguma coisa, algum lugar que está melhor. Mas será que é o correto? exato. E esse desafio não é pequeno, acho que tem uma dissonância de governos e nós, empresários, empreendedores, enfim. Mas a gente está caminhando aí com várias iniciativas incríveis, você falou de Zupeduc e outras. Mas eu queria te perguntar, para terminar, cara, assim, que mundo é esse que você quer que o Henrique viva quando ele tiver 18 anos, sabe? Eu vejo um ambiente com mais empreendedores, com um ambiente de negócio melhor, que as pessoas possam sonhar mais alto, ter acesso às skills e capabilities ali para chegar nesse lugar, já falando a minha visão, né? Uhum. Mas eu acho que ouvir a sua é bacana também. Eu acho que eu acho que tem vários espectros, né, e várias maneiras, assim, né, várias frentes que a gente gostaria de ver, né? Frente em relação à segurança, em relação à política pública, em relação à saúde, educação, mas tentar pegar em 2 aqui, né, que eu considero importantes, né? Quando a gente fala realmente de empreendedorismo, é difícil hoje, assim, né? Falo que o cara, para ser empreendedor no Brasil, ele tem que ser meio não, né? Ele tem que ser completamente maluco, porque
além de ser algo extremamente difícil, com a globalização, enfim, com essas empresas entrando muito forte no Brasil de fora, se torna cada vez mais complexo, né? Apesar de ainda ter muita oportunidade, você tem vários fatores, né, que o próprio Brasil ele joga contra, né, o próprio empreendedor. E sem levantar bandeira política aqui, porque o problema não é desse governo ou do governo anterior, o problema já vem se arrastando, a gente sabe que não é um problema simples, né, de ser resolvido, não é falta de vontade, mas tem toda uma complexidade aí que a gente não pode tratar de forma simples e nem simplista, né. Então, eu gostaria muito de ver, né, do Henrique, e obviamente, se ele quiser seguir essa carreira, né, às vezes a gente é empreendedor e fica com essa vontade, né, putz, então, será que o meu filho vai seguir, né, e no final do dia ele tem que seguir a carreira que ele for mais feliz, que ele se sinta completo, né, e feliz no trabalho, até porque eu acredito muito que se ele não for, ele não vai conseguir ali desempenhar com sucesso o trabalho que ele se propôs a fazer, né. Mas eu gostaria muito, porque eu acredito muito particularmente no empreendedorismo e o impacto, né, não só o impacto no nível Brasil, nível sociedade, mas o impacto social de geração de riqueza, né, que ele consegue causar, e consequentemente o nível de oportunidades que a gente pode gerar e, às vezes, levantando todas essas outras engrenagens ali, né, às vezes a própria social, segurança, a pessoa passa a ter acesso à educação e por aí vai. E quando a gente fala numa outra vertente, né, seria um futuro com mais respeito, né, à diversidade, à inclusão, é um tema que está super em voga, mas eu vejo o quanto que a gente está distante ainda, né, o quanto que a própria ZUP, a gente tenta ser mais diverso, a gente tenta ser mais inclusivo, mas o quão difícil, o quão complexo, às vezes a gente conseguir, né, achar até mulheres para assumir cargos técnicos, cargos de gestão, eu sei que é todo um processo de evolução, né, mas eu acho que, espero que essa nova geração já venha mais preparada e com a cabeça mais aberta para aceitar melhor essa diversidade, a inclusão, saber que realmente o Henrique vai nascer num ambiente que ele é favorecido, que ele já está à frente de muitos jovens que nasceram no mesmo tempo que ele, né? E isso eu acho que cria um ser humano mais empático, um ser humano melhor para com toda a sociedade. Ou seja, você vê ainda que a questão do machismo, da intolerância, do preconceito ainda está muito forte, né? Eu acho que sim, e não só assim, não só quando a gente fala especificamente dessas minorias que são mais presentes, mais explícitas, mas quando a gente fala até em relação a um ambiente equalitário, de equidade, né, que é um pouco que eu te falei, assim, o quanto que a gente, às vezes mesmo, não tem essa noção do quanto que a gente foi privilegiado, né, e o quanto que, às vezes, outras pessoas não estão aqui igual nós, ou não estão até ouvindo a gente por falta dessa oportunidade, né, e se você tem essa consciência, eu acho que fica mais fácil até para você tentar criar um plano de ação, fica mais fácil de você ser mais empático com as outras pessoas enfim, às vezes até criar situações de evolução, de melhoria, de oportunidade para outras pessoas menos favorecidas. Então, eu vejo muito dessa forma, eu vejo muito, assim, eu acho que as pessoas evoluindo nesse assunto, né, em relação a minorias, em relação a em criar situações mais equalitárias, situações de equidade para todo mundo, né, assim, para não ter essa questão de favorecimento, independente do que a gente esteja falando. Gustavo, super obrigado, cara, por compartilhar tanta coisa. Eu acho que essa questão da pandemia também permitiu interações improváveis, né? Ou situações de conexões legais e um bate-papo de muita qualidade que você trouxe muito valor da sua experiência vivida, das suas convicções, dos seus princípios. Só te agradecer, desejar para você, sua esposa, para o Henrique aí, muito sucesso, fiquem seguros e que a gente possa fazer coisas incríveis. Tenha o Sindinfo como parceiro de caixa de ressonância do Zupedu, cara, que for preciso para a gente multiplicar aqui para fazer
essa Minas e o Brasil um lugar melhor, viu? Com certeza. Eu que agradeço o convite. Estou sempre à disposição. Quem assistiu o vídeo e quiser me adicionar aí nas redes sociais, né? Meu nome, como está aí, Gustavo Debs, super disponível, super aberto para a gente continuar esse papo, para a gente, enfim, tirar alguma dúvida possível que tenha ficado. E, de novo, muito obrigado pelo convite. É um prazer aí a gente poder estar, de alguma forma, contribuindo. Obrigado, forte abraço, Gustavo. Um abraço, obrigado, gente.